Olá, boa noite. Muito obrigada pela participação na aula de hoje. Sou a professora André Inês, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria, o nosso curso à distância. Estamos com a disciplina de seminários reoferta. E hoje é um dia que nós vamos falar com vocês sobre a entrega do trabalho final, para que vocês possam compreender um pouco qual que é a nossa proposta. No processo de criação da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, em parceria com a UFSM, nós sempre buscamos oportunizar as mesmas experiências para os alunos, porque para nós, a formação que se oferece na Universidade Federal de Santa Maria, no curso EAD, ela é equivalente à do presencial. Então, nós estamos aqui com muita alegria mostrando uma proposta de atividade avaliativa final que é muito vivenciada aqui no nosso campus, que é a Jornada Acadêmica Integrada. Quem sabe alguns de vocês já conheçam e outros ainda não. Um professor, ele precisa saber fazer pesquisa pelas diretrizes e pela formação, saber escrever. Então, a opção por organizar o trabalho da disciplina nos moldes de um trabalho que já existe na universidade, ocorre para a gente conseguir canalizar. Nós vamos usar o molde da Jornada Acadêmica Integrada, a JAI, mas não é obrigatório que vocês publiquem na jornada, certo? É só um convite para que vocês experienciem. Nós depois também vamos organizar, caso alguém queira, mas é mais para que a gente aprenda a seguir esses modelos de formatação. Então, eu deixei aqui no material que a gente vai deixar no Moodle também para vocês, o molde do texto e vou apresentar para vocês alguns exemplos para nós pensarmos. O trabalho avaliativo ele é entregado, tem entrega prevista para o dia 8 de julho, lá no nosso cronograma, 8 de julho, via Moodle, e vocês vão ter que escolher um dos temas das nossas palestras. As nossas palestras já estão definidas, são 3 palestras. Claro, não precisa ser tal e qual, mas tem que ter alguma relação. Então, as palestras são a primeira no dia 15 de abril, que é sobre saberes decoloniais, né? Outros saberes, outras pedagogias, caminhos decoloniais na educação. Professor Felipe Braganolo, que é do curso de EAD. Depois nós temos, no dia 20 de maio, Relações Étnico-Raciais, Mala Antirracista, que é da SMED, a Secretaria Municipal da Educação de Santa Maria, que elas vão mostrar para vocês uma biblioteca, mas não é só uma biblioteca, é uma experiência nos diferentes níveis, etapas que elas estão fazendo aqui na rede municipal de Santa Maria, para nós debatermos as questões étnico-raciais e como, quem sabe, vocês podem multiplicar isso nos espaços de vocês. É um projeto muito bonito e que merece ter a ampla divulgação. No dia 20 de maio, no dia 17 de junho, nós vamos ter um convidado muito especial, que é o Grupo República Negra, lá de Santana do Livramento, que já tem anos de história, que, na verdade, foi o próprio Polo de Santana do Livramento que trouxe ele para a universidade, né? É um movimento maravilhoso, e elas vão trabalhar um tema bem interessante para nós, como professores que estamos na escola, que pretendemos estar, que é autoestima, identidade do povo negro e a história das tranças. Então, são 3 temas assim que nos parecem que ajudam a pensar a formação mais moderna de um professor pedagogo que olha para a nossa sociedade como um espaço plural e que trabalha isso para além dos estereótipos. Então, trouxemos esses 3 saberes para pensarmos.
Nós poderíamos ter trazido mais palestras, mas nós preferimos focar em qualidade do que quantidade, certo? Então já anotem, a gente já deixou também os links dessas palestras para que vocês possam acompanhar. Estamos conversando com cada um dos palestrantes para explicar o desenho, que é a disciplina, para explicar também o quanto as outras falas, né, para que cada um possa desenvolver mais para um lado. Eu vou só aceitar uma pessoa que quer participar. Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Então, eu vou explicar para vocês. Nós temos o semestre inteiro para fazer a produção da obra. Ela é um resumo. Então, como é que eu sempre faço? Eu acredito que nós aprendemos com um exemplo. A primeira coisa que eu sempre convido os alunos e tento proporcionar é mostrar um trabalho já finalizado, quando se tem a possibilidade. Então, eu deixei lá no ambiente de vocês, eu vou compartilhar agora uma outra tela, que são alguns modelos, porque daqui a pouco a gente quer escrever o nosso resumo e a gente fica, mas por onde que eu começo? Para alguns pode ser algo corriqueiro, a gente sabe que no curso já tem pessoas que têm outras formações e tudo mais, mas para quem está começando, olhar um exemplo é sempre muito bom. Então, aqui eu trago para vocês, ele é setorizado, ele está lá no Moodle inteiro, vai compartilhar, né? Tá aparecendo para vocês? Diz 34ª? Sim. Ai, coisa boa. Obrigada, gente. Ó, e tem todas as publicações que foram feitas nessa edição de número 34, para que vocês compreendam um pouco como a universidade também valoriza o que vocês produzem. Então, ele acaba virando um capítulo de livro. E ele tem por área, certo? Tem da área da comunicação, as publicações da área da cultura, as publicações da área dos direitos humanos e justiça, as da área da educação. Percebam, olha aqui. Então, todas as publicações da área da educação, bem expressivo, do meio ambiente. Então, ele já veio bem categorizado. Saúde, enfim. Vamos lá na página 127. Lembrando que esse material eu deixei para vocês lá no Moodle também, tá bom? Mas às vezes vocês ficam pensando, por que ela colocou esse texto? Para que vocês consigam ver mais ou menos o que se espera desse trabalho. O cabeçalho, ele muda a cada ano, então não se atentem tanto a fazer a modificação. O da edição 34 é diferente da edição 39, que era do ano passado. Então, ele tem um título, ano em caixa alta, e depois ele tem aqui, ó, um texto, que ele vai explicar mais ou menos o local onde foi feito, como foi feito, o objetivo e alguns resultados. Percebam, textos bem resumidos. Então, tem a apresentação dos autores também. E aqui tem vários textos. Eu, inclusive, indico que vocês façam a leitura de alguns desses artigos, desses capítulos, né, desses resumos. É sempre uma página, compreendem? Aqui ele é feito dentro de um grupo de pesquisa, o nosso vai ser feito dentro da disciplina seminário, a gente já colocou lá no material. Então, ele traz uma abordagem. Então, vocês podem falar sobre o que vocês vão direcionar. Vou dar alguns exemplos agora, depois quando explicar como é que a gente faz uma escrita acadêmica. Então, tem vários textos aqui para que vocês possam ler e se inspirar. Porque vocês, quem sabe, vão ter um perfil, né? Cada autor tem um perfil de publicação. Então, no template, ele é em Word, então vocês conseguem editar ele a todo momento. Nós já colocamos que ele é do curso de pedagogia, então vocês podem ali colocar o polo de vocês, e aí vocês vão poder escolher se vocês vão querer trabalhar em cima de uma obra que o autor falou, de um tema, certo? Já trago aqui um recorte. A mala do projeto da SMED, que é aquele projeto do dia de maio ali, elas personalizaram toda essa mala com as estampas africanas.
fizeram esse processo, né? Pô, se a mala é para falar sobre isso. E aí, às vezes, desse recorte, vocês podem trabalhar sobre as estampas, compreende? Não precisa ser só sobre a fala do palestrante, tá bom? Se você quiser falar sobre a fala do palestrante, você pode. Mas você pode pegar um tema gerador daquele dia. A gente também solicitou que os autores trouxessem algumas indicações de materiais e livros, compreendem? Fica bem amplo para que seja realmente uma vivência desse momento. Ou vocês podem escrever, caso alguém queira, que participou das 3 lives. Olha, participei desse ciclo de lives, isso influenciou assim na minha formação como professor. Acho que eu compreende-se que é amparado nos documentos oficiais como a LDB, porque a LDB traz, né, os capítulos específicos das questões étnico-raciais. Esses temas são muito importantes. Aí vai partir muito dos interesses individuais também, tá bom? Preparei um pouco para nós compreendermos o que é a produção científica. Então, é um slide, e eu também deixei esse slide lá no ambiente para vocês, tá bom? Porque chega a aula aqui, vai ficar a gravação, fica o link, fica esse DAJAI, porque quando a gente vai para a prática, às vezes nós precisamos revisitar o material do professor, certo? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando também. Esse é o nosso momento agora. Vou passar aqui para a projeção. A primeira coisa que eu digo para vocês, e sempre faço esse processo com os alunos, os orientandos, é a pesquisa, a escrita, porque vocês vão fazer uma pesquisa, mesmo que a gente pense sempre que as pesquisas são grandes, uma grande pesquisa começa num dia, numa folha, num passo, numa decisão. E ninguém se torna pesquisador, assim como ninguém se torna professor, do dia para a noite, é nesse processo. A pesquisa ela deve ser fundamentada por uma questão investigativa significativa e motivadora para vocês. E que inspire vocês como pesquisadores, que vocês se orgulhem de dizer, eu escrevi sobre isso, eu escrevo sobre isso. Isso é significativo para mim. Essa indagação essencial não apenas orienta o estudo, mas ela vai ser um catalisador intelectual. Porque não é agradável a gente escrever sobre uma coisa que a gente não gosta. Não que a gente vai escrever só coisas bonitas, vocês entendem? Mas se eu não tenho interesse, se eu não vejo sentido naquilo, é o sentido que eu vejo naquela escrita. Certo? Porque assim a gente vai fazer o quê? Se mover cognitivamente, refletir, ampliar e, sobretudo, organizar o que nós estamos vivenciando. Então, aqui está a agenda já está organizada, né, das 3 lives, lembrando que a gente ainda vai ter alguns encontros de orientação dos trabalhos, e isso é um processo bem interessante também. Outros saberes, outras pedagogias, dia 15 de abril, saberes decoloniais, né? Depois as relações étnico-raciais, no dia 20 de maio com a SMED, e depois no dia 17 de junho, autoestima, identidade e a história das tranças, República Negra de Santana do Livramento. Percebam, o primeiro é de um professor do curso, o segundo é de uma rede de ensino e o terceiro é de um grupo que veio a nós pelos alunos e pela extensão. É um grupo que vem de um polo. Então, nós tentamos trabalhar também em 3 camadas, que é universidade, a escola, e a escola, práticas das escolas, né? E também esse outro movimento que é a sociedade. Então, tem um desenho já organizado de escolha. Por que a pesquisa é importante? Ela é importante para a gente mapear, para a gente refletir, para a gente se expressar. Não só nós, mas por meio de dados. E também, sobretudo, a pesquisa ela pode instigar o compartilhamento de saberes e de novas práticas. Toda vez que eu escrevo, pesquiso, vocês podem escrever, inclusive, o quanto que
esses saberes sobre essas práticas diferentes, porque são oficinas que a República, esse grupo de Santana do Livramento faz, e não é só oficina, vocês entendem, o trabalho delas é muito maior. E nós tomamos o cuidado também de que não fosse só no mês da consciência negra que a gente falasse. É uma das coisas que nós temos debatido muito. Nós temos que falar sobre isso em todas as épocas do ano. Isso tem que ser construído, porque a vida, a diversidade, os dias eles são importantes para marcos, para dias de representatividade. Mas esses debates, eles são diários, porque esses desafios são diários. Isso, a sociedade precisa pensar sobre isso diariamente. Então, como é que nós estruturamos um resumo? As partes do texto, elas se conversam. Então, como é que a gente faz? Se vocês forem olhar em textos bem estruturados, eles vão ter assim, eles vão ter um tema. Esse tema, as palavras que estão nesse tema, a gente sempre volta lá no referencial teórico. Isso aqui vale para o TCC no futuro, certo? Esse tema, nós vamos falar sobre pedagogia, sobre infâncias, sobre questões étnico-raciais. Lá no tema, no referencial teórico, vai ter que ter uma parte lá de retomada do que é étnico-racial, qual a importância disso para a formação, o que é isso na formação do professor, compreendem? Tudo que está no tema tem que voltar lá no referencial teórico como subtítulo. Na JAI, a gente vai fazer isso em forma de frases. Já o objetivo, que é o que a gente objetiva fazer nesse texto, ele tem que voltar o quê? Lá na análise dos dados e nos resultados. Porque se eu faço uma pesquisa, eu tenho objetivo. Eu tenho que fazer a análise seguindo esses objetivos. Tudo isso se complementa. E no final, geralmente, a gente faz o título, certo? Que o título é uma mescla do objetivo, do tema e dos resultados. Para que quem ler o nosso título consiga ter uma compreensão do que tem ali abaixo. Vou deixar também esse esquema para vocês, tá bom? E se vocês seguirem esse esquema aí nos TCCs de vocês, nos outros trabalhos, vocês vão ver que vocês nunca mais fazem trabalhos desconexos, porque tudo se conversa. Claro que daí a gente coloca a justificativa, a gente vai trabalhando isso mais ainda, né? Dentro dos trabalhos com mais páginas. Certo? Então, vamos ali a um exemplo. Nós temos um título. Recursos de acessibilidade. Eu trago um exemplo da minha área, que sou professor de deficiência visual. Recurso de acessibilidade na sala de recursos tipo 2 para estudantes com baixa visão. Lá no tema vai ter que aparecer o quê? E no referencial teórico? Materiais sobre inclusão, deficiência visual, sala de recursos do tipo 2 e baixa visão. Certo? Mais um exemplo. Inclusão educacional. Leis, deficiência visual, sala do tipo 2, recursos de acessibilidade. E aí, depois do outro lado, a gente vai fazendo essa construção. Então, exemplo. Braille, aspectos básicos do sistema combinado. Por que a gente precisa de um objetivo? Lembram lá da imagem que a prof falou? O objetivo é o tema, o objetivo são temas, são partes centrais do nosso trabalho. Efetivamente, o que nós vamos escrever? O objetivo é para quê? A decisão fundamental do que nós vamos fazer. É como se fosse uma flecha onde a gente quer chegar, o que a gente quer descrever, o que a gente quer descobrir. Trata-se de definir o que se visa com a pesquisa. A gente quer apresentar alguma coisa? A gente quer analisar? A gente quer descrever alguma coisa? Vou só aceitar um convidado aqui. Pronto. Então, os objetivos, no caso da JAI, nós vamos trabalhar com os objetivos gerais. Só com um objetivo dessa pesquisa. Vocês vão ver lá nos relatos também como é. O objetivo geral remete-se à análise e à conclusão do trabalho de pesquisa. Apresentar, e olhem os verbos que nós usamos.
Existem vários verbos que nós podemos usar. Definir, dizer, enunciar, citar, nomear, refletir. Então, eu vou deixar todos esses verbos caso vocês queiram se inspirar, tá bom? Olhem quantos verbos a gente tem. É um bom cardápio, né? Vai depender muito do que vocês querem. Daqui a pouco vocês vão querer decidir replicar alguma dessas práticas e apresentar a prática. Professora, pode? Pode. Vocês podem fazer isso, certo? Vocês vão ver ali uma palestra e vão se inspirar, vão querer fazer alguma coisa relacionada a isso. A gente pode orientar vocês também nesse sentido. Relação dos verbos, né, na construção dos objetivos, então tem, identificar, distinguir, descrever, diferenciar, compreender. Tem vários verbos ali. Esse aqui é do material do Lacatos, que é um material de pesquisa bem grande, a gente trouxe para vocês esses verbos. Então, aqui tem um trabalho com algumas ideias. Nós vamos sempre só até o objetivo geral, né? Identificar as práticas dos profissionais de apoio e situações vivenciadas no ambiente escolar. Aqui é o tema. E aí, o objetivo geral é compreender o sistema Braille, bem como sua importância para o desenvolvimento intelectual. Não, aqui são exemplos de 2 objetivos. Deixa eu até atualizar isso para não ficar duplo aqui no material que vai para vocês. Depois eu atualizo quando a gente retomar. E o referencial teórico da JAI, ele é um pouco mais curto. Geralmente em teses, em trabalhos de final de curso, a gente faz uma página, 2 páginas por item. Vai depender muito do tamanho do texto. Já na JAI, como é um trabalho menor, vai ser uma linha. Então, temos que sempre tentar colocar alguma citação, alguma coisa assim que defina o que é inclusão, ou o que é educação infantil, o que é saber decolonial, o que é questões étnico-raciais, se tem alguma lei que ampara isso. Estou trazendo algumas ideias para vocês, tá bom? Se vocês forem falar sobre alguma oficina, tem que apresentar também aonde foi feito. Vocês já devem ter estudado os tipos de pesquisa? Então, eu deixei aqui separar também o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa quantitativa. A qualitativa vai lidar muito mais com as questões relacionadas aos aspectos subjetivos, pessoais, as qualidades. Ela geralmente trabalha com grupos menores. A quantitativa vai se deter a analisar os dados. Às vezes a gente usa um dado para justificar. Existem tantas pessoas de 0 a 4 anos fora da escola. Mas é só um dado para justificar. A gente não está analisando esse dado, certo? Isso não é pesquisa quantitativa. Quantitativa é quando a gente pega os números de matrículas, números mesmo, e faz o trabalho em cima desses números, tá bom? Existem alguns autores que ainda trabalham com o conceito de quanti-qualitativo. Penso que para o nosso tempo de trabalho aqui na disciplina, a gente vai ficar só nesses 2, tá bom? Para que vocês, não sei em qual disciplina que vocês estão, como a reoferta dos seminários é de vários semestres, a gente não tem certeza quais as disciplinas todos cursaram. Aí fica mais delicado, né? Porque pode ter alguém que precisa só desses, já passou por todas as disciplinas de pesquisa. E outra que ainda não tem essas disciplinas consolidadas. Então, nós temos que ter esse cuidado para padronizar. Aí eu trago para vocês algumas fontes, caso vocês queiram continuar estudando e colocar no texto. Vão lá no texto, leem-se o texto inteiro e vejam, né? Porque, olha só, existe uma autora que é a Maria Cecília de Souza Minayo. Ela vai falar sobre a pesquisa social. Ela explica o que é a pesquisa qualitativa que a gente faz na pesquisa social. Ela é caracterizada por ser um campo do conhecimento que abrange várias formas de abordagem de investigação sobre a realidade social. O Gil, Antônio Carlos Gil, estou olhando aqui que eu tenho os livros dele. Aqui.
Tem o livro do professor Gil, Antônio Carlos Gil, que ele vai falar sobre a pesquisa qualitativa, caracterizada por descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Esses grupos sociais podem estar na escola, eles podem estar na universidade, né? Eles podem, enfim, transpassar. Aí tem André, a Marli André, eu acho que é o meu livro da Marli André, está lá na minha sala da universidade. A pesquisa qualitativa é um método que permite a compreensão aprofundada de fenômenos sociais complexos por meio da análise detalhada em casos individuais. Eu vou deixar aqui, não vou ler todos esses processos, né, essas situações, mas para que vocês compreendam o quanto que esses autores que nós vamos estudando ao longo do curso podem ser revisitados. Vocês podem fazer uma pesquisa descritiva, falando sobre o que vocês viram na live, sobre um material, sobre uma obra, sobre uma vivência. Tem gente que fez os saberes decoloniais no semestre passado, pode fazer em cima disso. Ou então vocês podem fazer uma pesquisa pesquisando outras pesquisas. Fazer uma pesquisa de o quê? De revisão, de materiais. Então, nós vamos deixar para vocês alguns lugares que são confiáveis para vocês pesquisarem. O Google Acadêmico, o repositório Scopus, o Web of Science, o banco de teses da CAPES, a Cielo, as bibliotecas universitárias, inclusive a da universidade, a minha biblioteca, conferências e congressos, como a Amped, a própria JAI, eventos que são sobre educação, o EducaSul, a Ampedinha, tem tantos eventos legais que já podem ter alguma reflexão também, caso alguém queira fazer alguma retomada de pesquisa sobre isso. E aí a gente geralmente, quando vai pesquisar eventos, nós colocamos uma data e nós justificamos o porquê. Exemplo, eu coloquei aqui de educação especial, 2008, até agora, atual. Vocês podem escolher o período que vocês entraram no curso, ou o período que saiu uma lei nova sobre o tema da fala que o palestrante vai ter, certo? A revisão, então, nós vamos fazer, o pessoal que vai vir falar conosco também vai nos indicar alguns livros sobre que podem ajudar, e esse dia é um dia que a gente tenha acesso ao palestrante, então só eu gostaria que você, se você tivesse algo para me indicar nesse caminho, tudo bem tranquilo. Então, mais algumas citações para mostrar o que é pesquisa bibliográfica. Isso são retomadas que vocês vão fazer depois, quando vocês definirem o que vocês querem, ali tem o material. Os resultados sempre tem que responder o objetivo ou falar sobre, né? Não foi possível, sempre tem que retomar. Se o teu objetivo era compreender qual que é a legislação que ampara os debates, né, sobre saberes étnico-raciais na escola, você nos resultados, você fala, foram identificados que existem leis federais, tais, certo? Ou que ainda há uma incipiência, que faltam documentos nesse sentido. Certo? Se vocês quiserem falar sobre uma oficina, né? Tem oficina que, claro, elas não vão fazer oficina, mas elas vão falar sobre oficina. Quem sabe ali, vocês que são de Santana do Livramento podem, inclusive, que elas fazem vários momentos durante o ano. É um trabalho maravilhoso, né, Lia, que você tem ali. É um trabalho surreal, diria. Vocês podem, inclusive, acompanhar uma prática, se elas autorizam, né? E podem falar sobre isso. Os resultados podem falar assim, tantas pessoas participaram, esses movimentos, as discussões levantaram temas, o grupo decidiu que vai seguir. Resultado não é necessariamente um produto. Resultado, às vezes, até uma próxima dúvida. Mas é um resultado, né? A pesquisa ela não se encerra naquele dia, ela tem que ser terminada, mas ela tem essa ideia. Então, algumas coisas que são importantes. Esse trabalho ele é pequeno nesse começo,
Depois, porque a gente tem que padronizar. Então, é uma página. Vocês vão ver que o template é uma página, certo? E a postagem é até o dia 8 de julho. Peço muito que vocês cuidem essa data, porque essa data é importante para vocês e para nós. Nós temos um prazo também para fechar os portais e tudo mais. Quero mostrar para vocês aqui, ó, no ambiente, uma coisa que eu fiz. Vou fechar. Aqui. Eu consegui fechar uma tela. Aqui. Já vou abrir para vocês poderem. Vou pegar como exemplo o seminário 7, certo? Mas tá assim em todos eles. Então, nós colocamos aqui as orientações, já estão aqui os links das palestras para os dias, as orientações para o resumo. Então, aqui a página, vocês escolham uma palestra, coloquei apenas, mas a gente vai permitir que sim, se vocês quiserem falar dos 3, mas é mais complexo falar dos 3, né? Os modelos para consultas e inspirações, a prof mostrou aquele modelo lá da 34ª, vocês vão clicar aqui, ó, nesse link ele vai abrir. Os slides da aula de hoje, com todos esses detalhes, estão aqui também. E a presença de hoje também está aqui. Vai valer até a semana que vem, na próxima quarta. Fica uma semana aberta também. Já vou abrir para dúvida, certo, Aline? Tá bem, prof. Obrigada. Eu vou finalizar a gravação antes de abrir para as perguntas. E aí, aqui já tem a data da entrega e algumas orientações. Ó, já tem o template, um fórum de dúvida, vocês podem mandar por mensagem também. E a postagem eu já deixei aberto, mas aí a gente vai ali a partir de julho, né? Só para que ficasse. E modelos, né, de outras publicações aqui integral, para caso vocês queiram baixar. Quero agradecer quem nos olhou. Qualquer dúvida, mande mensagem. E agora, como são perguntas mais específicas de cada aluno, a gente vai fechar a gravação, tá bom? Para preservar quem... Vou parar a apresentação. Aqui. Acho que eu parei a gravação. Não, ainda não.